Pai do Senhor, meus irmãos, voltei para cá de novo, vamos pregar a palavra do Senhor, né? Que é o nosso campo, né? Um dos principais pontos onde eu tenho um compromisso de estar pregando, né? É essa avenida aqui, e inclusive esse lugar é um dos lugares principais, né? Porque aqui tem um dos fluxos melhores de gente é aqui nessa avenida, né? Tem uma lotérica, uma galeria, tem um supermercado grande aqui, né? Tem um entra e sai de gente nas lojas. Então, assim, fora o fluxo de veículo que tá passando, né? Pedestre, pra lá e pra cá. Então, aqui é um lugar ótimo. Isso aqui é na minha região. É de um setor pro outro, né? Da onde eu moro. Então, é isso aí, meus amados. Vamos pregar. Se acabar a bateria da caixa, vamos pôr aqui na bateria do carro. Olha aí. Mais uma vez, a paz seja com você que me ouve. Vou ler aqui agora em Tiago. Tiago, capítulo número 5. Olha só, o discípulo Tiago. Eu não vou falar meu nome na rua porque os macumbeiros estão falando. Não para de fazer macumba pra mim, não para. É incrível. Já foi 2 vezes que fizeram. É a segunda vez no mesmo mês que fizeram. Eu não vou falar meu nome na rua. Se quiser, pede o diabo para revelar. Então, assim, no capítulo 5 de Tiago. Essa semana passada, eu virei o pé depois de pregar aqui. Mas no outro dia eu estava pregando mancando. No outro dia eu fui tirar um raio-x, graças a Deus não quebrou não. Foi uma torção. A macumba era para parar, só que Deus foi glorificado, porque eu preguei lá da minha casa, da sacada da minha casa. Então o diabo ele só levanta para cair, Deus é glorificado. Eita glória, hein? Glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, versículos 7 e 8. Aqui o escritor ele está usando uma referência. Sabe aquele agricultor, o lavrador, que planta para colher? Aqui o escritor de Tiago, que eu não sei se é Tiago ou se é Paulo, não sei, ele está dizendo: sejam vocês pacientes também dessa forma, esperando a volta de Cristo. O agricultor ele planta, ele vai esperar um tempão para colher, para plantar. Até para plantar é delicado, demora meses, e para colher então demora mais ainda, no final anos, até que se plante e se colha. Ou seja, tem que ter paciência para plantar e para colher. Então, vou repetir: sejam, pois, irmãos, pacientes. Para esperar a volta de Cristo tem que ter paciência, até que a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Essa paciência que nós temos que ter, mais ou menos essa. Sabemos que a colheita demora, até para plantar demora, é um processo demorado. Mas o agricultor não vai desistir daquela plantação, ele vai ficar ali cuidando, regando, jogando remédios, fertilizantes, vai cuidar muito bem, com muita paciência e com muito cuidado. E é que a Bíblia está falando também, aguardando a volta de Cristo com paciência, até que receba a chuva temporã, ou seja, até que receba a chuva temporã. Aqui é uma água que rega para fazer crescer. A chuva temporã aqui é a palavra do Evangelho que rega a tua fé, que a tua fé é a semente que é regada pela palavra do Evangelho, a qual faz você crescer e depois faz você frutificar diante de Deus, o Criador. Me lembro que Jesus sempre usou parábolas como exemplo
E como referência para o entendimento de todos nós, os discípulos entendiam porque Jesus abriu o entendimento. Só que aqueles que estavam de fora, Jesus tinha que explicar a parábola para eles entenderem. Veja bem, Jesus, quando estava contando a parábola, os discípulos entendiam muito bem. Mas os que estavam de fora, Jesus tinha que explicar a parábola para eles entenderem. Então essa mensagem é mais ou menos isso. Graças a Deus, glórias a Deus. É mais ou menos isso. É o figurativo. Sejam como um lavrador que tem paciência para esperar colher o fruto, cuidando dia após dia dessa plantação, regando, dando para ela fertilizantes que ela necessita. Seja você assim para esperar a volta de Cristo. Continua regando essa fé dia após dia, rega essa fé com essa água, essa chuva serôdia que é a palavra do Evangelho. É a palavra do Evangelho que tem que regar a tua fé. A tua fé, se não tiver palavra de vida eterna, palavra verdadeira, sua fé vai morrer. Se não tiver obra também, se não tiver obra, veja que o agricultor estava trabalhando. Para manter esse fruto, essa semente, o agricultor tem que trabalhar. Então veja bem, se você não estiver praticando a palavra, você não está trabalhando para poder regar a semente, e a semente que é a tua fé vai morrer no meio do caminho. Você vai se distanciar de Cristo se não trabalhar nessa colheita, nessa plantação. Versículo 8: sei de vós também pacientes. Mais uma vez, ele está ressaltando, está dizendo, você tem que ter paciência, porque para esperar a volta de Cristo, meu amado, você tem que ter paciência, porque não sabemos data, não temos hora marcada para encontrar com Cristo. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos, não sabemos. Sabemos que a morte é uma forma que nos leva para Deus. Sabemos que Jesus vai vir nas nuvens, mas sabemos que a morte é uma forma que ou nos leva para Deus ou nos leva para a condenação. Então nós não podemos ser negligentes quanto a isso. Nós não podemos ser ignorantes quanto a isso, quanto à volta de Cristo, quanto se preparar para encontrar com Deus. Nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser ignorantes. Não seja ignorante, não seja negligente, como muitos fizeram no decorrer da caminhada e assim pereceram pela falta do cuidado. Pela falta do cuidado, muitos pereceram. Ouviram a palavra, tiveram anos e anos de religião, conheceram o caminho, mas chegou no fim, infelizmente perdido. Muitos começaram no espírito, mas muitos terminaram na carne. Começaram com Deus, terminaram sem Deus. Começaram no caminho e terminaram fora do caminho, porque não regaram a semente, porque não tiveram paciência o suficiente para permanecer na fé, para permanecer no amor, para permanecer na justiça, ou melhor dizendo, para permanecer no caminho da palavra de Cristo. Não tiveram paciência e assim se desvaneceram no meio do caminho. Ou seja, os discípulos, eles eram alimentados pelo próprio Cristo. Eles não andavam com pão, eles não andavam, mas Jesus alimentava eles, providenciava, enviava alguém que tinha 2, 3 pães e multiplicava ali para 3.000 pessoas aqueles pães. Aqui na palavra, esse pão é a própria palavra. Esse pão vivo que desceu do céu, segundo a Bíblia, é o Evangelho que alimenta. Nós estamos peregrinos nessa terra, uma terra estrangeira, e se faltar esse pão, se faltar o pão vivo,
se faltar a palavra da verdade, no meio do caminho você vai perecer, no meio do caminho você vai faltar força para permanecer com Cristo, vai faltar força para permanecer na palavra do Senhor. E assim, muitos têm faltado essa força, porque não têm se alimentado do pão vivo, não têm se alimentado do pão vivo que desceu do céu, e o pão vivo é Jesus, é o pão da vida. Você não paga 10% por esse pão não, meu amado, você não paga nada, você não tem que dar nada para receber, meu amado. Com Cristo não é assim, assim é com os mercenários, é com o mercenário que você paga para receber, mas com Jesus é de graça. Com Jesus o negócio só é fechado se for de graça, mas com o mercenário você tem que dar para receber, você tem que dar para poder receber em dobro, para receber em triplo, para ser abençoado. Mas não é assim com Cristo é de graça, porque o pão vivo que desceu do céu, ele sim desceu, e Ele está sentado à direita do Pai. Mas essa palavra é o pão que alimenta a tua fé. Veja também aqui, ó. Vamos lá. A paciência de um agricultor. É um exemplo. Você tem que, para você permanecer na esperança, na fé, aguardando a volta de Cristo sem se corromper, você tem que ter mais ou menos essa paciência de um agricultor. Eu não entendo muito de plantação, mas eu vejo que demora demais. Demora para poder arar o solo, esperar a terra ficar boa, demora para plantar, demora para colher. Mas o agricultor, ele não desiste, mas antes, quando ele vê que aquele fruto está fraquinho para crescer, ele investe mais em adubos. Investe no adubo, meu irmão. Investe em adubar a tua fé. Faz o Senhor, irmão Manuel, faz igual esse agricultor. Investe em adubar a sua fé. Investe no adubo, na palavra. O adubo é a palavra. O adubo para fazer a semente frutificar é a palavra. Investe na palavra, investe na leitura das Escrituras Sagradas, investe na leitura da Bíblia Sagrada, investe na leitura do Evangelho. Investe, meu irmão, aduba, meu irmão, aduba a tua fé, não deixa a tua fé morrer não. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Senhor e Salvador. Aleluia, graças a Deus. Tira a camiseta, vai, tira a camiseta. Vai lá no corpo. Você também, a todo morada do Sul, aquele forte abraço. Os locutores são muito decentes. Alô, isso é Magno 7 Bolsões. Nós vemos na palavra do Senhor que paciência sempre foi necessária. Na Bíblia Sagrada, que paciência sempre foi algo que contribuiu para o bem. Nós vemos na Bíblia Sagrada que até Jesus foi paciente. Nós vemos o exemplo de Jó, que até em 2 Pedro capítulo 3 relata de Jó que ele teve paciência. Até Jó teve paciência. Nós vemos que paciência, meu amado, é necessária. As pessoas, elas infelizmente estão deixando a perseverança e a paciência para permanecer na fé, para permanecer com Cristo. Nós estamos vendo que realmente, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Jó, como foi nos dias anteriores, os dias do dilúvio, assim está acontecendo. Nós estamos vendo que a paciência das pessoas para esperar na fé, para esperar no caminho com Cristo, está se desvanecendo. Nós permanecemos na palavra e assim permanecemos com Cristo, mas nos distanciamos de Cristo quando saímos fora da Bíblia. Mesmo conhecendo a palavra, muitos estão se distanciando da Bíblia. Mesmo conhecendo o Evangelho, muitos estão se desviando do Evangelho. Mesmo conhecendo a palavra da verdade, muitos estão se desvanecendo na caminhada. Muitos estão
deixando o caminho mesmo conhecendo. Muitos estão na caminhada perdendo força porque não está investindo em adubar essa fé, não está investindo na plantação, na seara do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. E esse menino tudo bem, senhoras e senhores? Ladies and gentlemen, it's your time. O momento é esse. Vem comigo porque nós vamos tocar um banho com certeza número 1 pro final. Tem pastel já aí? Eu quero de Franca do Peri, já pode fazer o meu golinho, passe e pego, viu? Aí, ó, a moça do pastel parece que não gostou de nós. Um beijo, coração, meu amor da minha vida. Pronto. Razão das minhas cachaças que eu nem bebo. Bora, flamenguista! Tiago 5, versículo 8. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Discípulo. Discípulo, você sabia que o discípulo ele recebeu uma ordem de Cristo. A ordem de Cristo para o discípulo é pregar o evangelho. Mas tem uma condição: de graça. Recebeste de graça. Pegado, tem que ser de graça. Não pode ter interesse nenhum. Não pode ter politicagem por trás, é de graça. É sem interesse. O único interesse dos discípulos, os discípulos que Jesus enviou, os discípulos que Jesus levantou, só teve um interesse. O interesse era divulgar o evangelho. O interesse era que as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. O interesse sempre foi que o evangelho fosse conhecido por todos. Mas vemos que hoje não é assim, infelizmente, em todos os lugares. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sede vós também pacientes, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Está próxima a vinda do Senhor. Nós estamos vendo uma coisa aqui: tem que ter paciência. Pai do Senhor, irmão Celso, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para esperar, para permanecer a volta do Senhor. E o discípulo ele foi enviado primeiro nos tempos de Jesus, nos tempos que Jesus ele voltou para o Pai, ele morreu e ressuscitou e voltou para o Pai. Os discípulos eles estavam divulgando quem era Jesus. Hoje nós já conhecemos quem é Jesus. E os discípulos de hoje, eles divulgam acerca da volta de Jesus. Os discípulos do tempo que Jesus voltou para o Pai e falou: olha, fica em Jerusalém, até que do alto céu sejam revestidos de poder. Esse poder desceu lá em Atos dos Apóstolos. Esse poder que Jesus falou que os discípulos seriam revestidos, receberam no dia de Pentecostes, no dia em que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Receberam esse poder, foram revestidos de poder, o fogo do Espírito Santo. Eles foram selados com o Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus, naquele momento, ele já estava na ascensão com o Pai, já estava Jesus na glória do Pai, na glória com o Deus Todo-Poderoso. E os discípulos estavam divulgando uma mensagem essa que era novidade para muitos, mas não é novidade hoje, não é novidade para você a mensagem do Evangelho. Para mim não é novidade o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus, e já conhecemos muito bem, já conhecemos que Jesus, Ele é o Senhor, e sabemos que Ele virá nas nuvens do céu, e sabemos que temos que estar perseverantes, permanecer na doutrina de quem? De qual religião? Não, de religião não, na doutrina dos apóstolos. Não é religião não, é doutrina da Bíblia Sagrada. Não é tradição não, é a doutrina da Bíblia Sagrada. Não é a doutrina da religião A, não é a doutrina da igreja A, da igreja B, não é a doutrina de homens, mas a doutrina dos apóstolos, é ensinamento de Cristo. Então vamos lá, será que estão tendo paciência para crer, para esperar a volta de Cristo? Será que estão tendo paciência? Vamos ver se está. A Bíblia diz que fé é firme fundamento
das coisas que não se vê, mas se espera. As pessoas hoje, se elas não veem, elas não creem. Se as pessoas hoje não tiver um sinal, não vê algum sinal acontecer, elas perdem a paciência. Muitos iam atrás de Jesus, atrás de sinais. Muitas vezes Jesus sabia que aquela multidão estava somente atrás de sinais. Jesus, ele chega e diz: olha só, uma geração adúltera, uma geração maliciosa, uma geração depravada me pede um sinal. Mas um só sinal será dado, o sinal do profeta Jonas. Não tem outro sinal. Vou atrás de milagre. Eu estou atrás da imagem de escultura, porque eu tenho que ver. Não tem que ver nada não. Não tem que ter imagem de escultura não. Se Jesus não mandou ter, tenha, obedece, mas Jesus não mandou fabricar imagem de escultura, não mandou ter imagem de escultura, não mandou dobrar diante delas, não mandou fazer reza com imagem de escultura, com um terço, objeto nenhum, vela, não mandou. Agora, se ele mandou, a Bíblia está aqui e eu quero saber onde que ele mandou, porque eu não encontro isso na Bíblia, não está na Bíblia, não está. Eu já li a Bíblia não fala de imagens, de esculturas, a não ser quando Deus falou: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que anunciar. Então será que você está tendo paciência? Porque para ter paciência, para poder esperar a volta de Cristo, tem que ser segundo o Evangelho ensina. Tem que ser segundo o Evangelho ensina. Tem que esperar mesmo sem ver. Mas uma multidão está atrás de sinais e milagres. Claro, tem que ter. Mas as pessoas hoje só têm fé se ver. As pessoas, infelizmente, não todos, mas uma grande parte, uma grande maioria, se não vê sinais, não crê. Só que cadê os milagres de João Batista? Cadê os sinais que João Batista fez? A Bíblia diz que João Batista não fez milagre nenhum, fez sinal nenhum, mas não houve profeta maior do que João Batista, nem houve antes, nem houve depois, não houve. Elias andou por cima das águas e não era maior que João Batista. Eliseu, ele pegou a capa, Eliseu deixou a capa para Elias, nem Eliseu foi maior que João Batista. Nenhum profeta antes foi maior que João Batista, e não houve profeta depois de João Batista. Nós vemos que esse ministério de profeta encerrou, meu irmão. Existe dom de profecia, mas porque profetizo não sou profeta, mas porque Deus me usa minha boca para profetizar que vai acontecer e acontece, eu não sou profeta. Não. Jesus falou que não haverá profeta maior do que depois de João Batista, e não vemos mais esse título entre os apóstolos, entre a igreja de Cristo. Não tem título mais, agora é dom. Pastor não é título, pastor é um dom. E como que se descobre que é pastor? Porque eu estudei, eu peguei um diploma, é por isso? Não. Pastor não é estudando, pastor não é por diploma. Pastor, ele tem o dom de amar as ovelhas. Pastor, ele ama mesmo as ovelhas sem interesse, não é porque elas têm algo para oferecer, não. Pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que é o dom, que as pessoas menosprezam e negligenciam, porque distribuem títulos para cá e título para lá. Até eu mesmo, foi derramado sobre a minha cabeça ministério de diácono, coisa que eu nunca fui. A carteirinha de diácono eu tinha, mas não tinha o dom. O crachá eu tinha de diácono, mas não tinha o dom. A unção de diácono foi derramada na minha cabeça, falaram que Deus mandou, mas não tinha esse dom. O meu dom sempre foi evangelizar, sempre foi pregar a palavra, sempre foi tocar essa trombeta nas esquinas, na rua. Então, meu amado, título não vai fazer diferença no final.
continuar a pregação. Vamos. Tem mais alguns. Tem muita coisa para poder estar meditando. Examinar as escrituras. Vamos meditar nas escrituras. Chega de teologia, chega de evangelho coach, chega de evangelho de motivação, chega de falso evangelho. Vamos examinar as escrituras. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui a Bíblia está falando que você tem que tomar um exemplo. Mas o exemplo não é o exemplo do seu jogador de futebol, não é o exemplo do cantor, porque as pessoas estão hoje levando exemplo de pessoas que não estão caminhando com Cristo, de pessoas. Mas nós temos que usar o exemplo de Cristo. Exemplos que a Bíblia está falando aqui, exemplo dos profetas. Os profetas que sofreram aflição, tiveram paciência. A aflição, ela promove agonia, ela promove medo, às vezes, em alguns. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Aflição, ansiedade, ela agonia algumas pessoas. Mas os que estão na palavra de Cristo não fica desesperado, não fica aflito e ansioso, mas antes permanece como os montes de Sião, porque estão fortificados na palavra. Porque a palavra ela sempre tem uma mensagem de confiança, sempre tem uma mensagem de paciência. A palavra sempre tem uma mensagem que nos leva a fortalecer. Mas os que estão fora da palavra estão se dopando de remédio, para conseguir suportar, estão se dopando de cachaça para poder conseguir permanecer caminhando na terra, para poder esquecer os problemas. Mas os que confiam no Senhor, eles permanecem na palavra, eles estão firmes, são como montes, os montes lá de Sião, que nunca se abalam e até hoje permanece para sempre, permanece de pé, porque é o Senhor quem sustenta. Então esse é o exemplo de paciência. Vamos lá, no versículo 10 e 11. Meus irmãos, toma por exemplo as aflições e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, do Salvador Jesus Cristo, e nem viu Jesus. O profeta Isaías falou acerca de um que viria, esmagaria a cabeça da serpente, mas ele nem viu o Senhor Jesus. Será que isso é profeta verdadeiro ou é falso profeta? Porque profetizou sem ver. Olha que confiança, meu amado, olha que confiança. Você vê as pessoas adivinhando. O profeta Isaías, ele profetizou sem ver o Messias. O Messias veio depois, 40 anos, eu não sou bom de matemática, mas veio depois, bem depois. Os profetas de hoje, olha, a coisa está apertando, então lá pelos meus cálculos vai vir fome, se prepara, a fome vem. Falsos profetas, adivinhadores, está adivinhando, porque está vendo que está vindo uma chuva ali, vai cair chuva, Deus mandou dizer que vai vir isso e aquilo, mas Deus não está mandando dizer nada. Esses são os falsos profetas, eles estão tentando adivinhar tudo e não está acertando nada. Esses são os adivinhadores que estão com o espírito de cigano, espírito de cigania, tenta acertar tudo, tá igual os magos, tá igual os tarôs, cartomante, leitor de mão, tenta adivinhar. Às vezes acerta, porque o diabo ele não é onisciente, ele não vai ver o que vem pela frente, mas segundo o que ele está vendo, ele vai calcular para tentar acertar, para tentar adivinhar, assim, aos falsos profetas.
Teve um falso profeta que profetizou arrebatamento para abril e nem aconteceu. Só que é a quarta vez que ele erra. Vai continuar calculando. Só que ele distorce que a Bíblia, ela nos fala que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 24, versículo 36, ninguém sabe o dia. Ele fala, mas nós sabemos. Então é um falso profeta mesmo. Porque Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele disse, nós sabemos. O falso profeta fala que sabe, mas Jesus fala que ninguém sabe, nem o Pai. Na verdade é só o Pai que sabe. Só o Pai. Hoje Jesus, ele sabe talvez a volta dele, porque ele está com o Pai. Mas naquele tempo que Jesus estava na terra, ele disse, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Unicamente o Pai que sabe. Então é só o Pai. Estamos pregando aqui acerca da volta de Cristo. Vamos continuar pregando a palavra. Vamos ouvir o que o nosso irmão Manuel tem para dizer? Pessoal, meus prezados amigos, nesta manhã, ouve a palavra de Deus, porque só a palavra que liberta, só a palavra que dá alegria, só a palavra que traz solução, só a palavra que enche os corações, só a palavra de Deus que dá vida e vida com mudança, só a palavra de Deus que dá alegria, só a palavra de vida dá vida e vida com mudança, só essa alegria na palavra de Deus. Palavra tira o vazio, palavra enche, palavra tira a tristeza, a palavra de Deus muda a história do homem, a palavra de Deus muda o caminho do homem, a palavra de Deus muda a vida do homem, porque só a palavra de Deus. Sem a palavra o homem tem vida, sem a palavra o homem tem alegria, sem a palavra o homem tem solução, sem a palavra o homem não tem visões, sem a palavra o homem não vive, sem a palavra o homem não come, sem a palavra o homem não tem vida, sem a palavra o homem não vive, porque Deus fez o homem a palavra. Tudo Deus fez o homem pela palavra, céu pela palavra, a vida pela palavra, céu e mundo pela palavra. Tudo Deus fez feito pela palavra. Você anda pela palavra, você come pela palavra, você tem vida pela palavra, você enxerga pela palavra. Todo ser humano é vida pela palavra. A palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te falar aqui nesta manhã. Uma mãe chora para os seus filhos. Jesus também chorou. A mãe de Jesus chorou. Eu quero te falar aqui nesta manhã. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece sua vida. A palavra de Deus conhece seu sofrimento. A palavra de Deus julga as pessoas, porque é só a palavra de Deus que julga. Por favor, eu quero te falar aqui nesta manhã. Quem julga as pessoas é Deus. A Bíblia fala que Deus sabe o coração das pessoas. Deus conhece